Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao BPK2B de hoje. Então, hoje nós temos a sequência do módulo de qualidade e produtividade, com o tema desenho de processos, com o conteúdo estratégias baseadas em processos. A nossa speaker convidada é a Yasmin Schroeder. Então, com experiência de ter sob gestão mais de 1 bilhão em projetos simultaneamente, mais de 10 anos empreendendo e gerindo empresas, dentre eles projetos nacionais e internacionais, acredita que nossas atitudes diárias são tão importantes quanto nossas decisões mais importantes para melhorar a gestão dos negócios. Por isso, se baseia nos desenhos de processos para identificar melhores formas de trabalhar, buscando eficiência e entregas de qualidade. Olá, Yasmin. Oi, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda ao BPK2B. Boa noite, obrigada, Ju. É uma honra tê-la conosco. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês, estou bem feliz em participar dessa programação que está muito incrível. Parabéns para quem criou aí essa estrutura desse módulo, que está muito legal mesmo. Fico bem feliz de poder contribuir. Então, tá bom. Então, é isso, Yasmin, quando você quiser, estiver confortável, pode iniciar. Então, tá bom, não precisa esperar mais para ninguém entrar uns minutinhos, né? Posso ir começando. Então, tá bom. Bom, gente, então, para quem não me conhece, né, eu me chamo Yasmin, trabalho com gestão de empresas desde 2010, ainda nem era formada na faculdade ainda. Isso aconteceu quando meu pai faleceu, comecei a me inteirar um pouquinho mais dos processos da área de construção civil, que a gente tinha construtora em família. Então, desde 20 anos de idade, eu estou, vamos dizer, naquela época ainda metida, né, na área de gestão de empresas. E eu sou formada em arquitetura e urbanismo, e então minha experiência começou com a parte de gestão de projetos focados para a área de construção civil, né? Eu sempre fui muito mais da parte executiva e não da parte criativa de arquitetura, até por influência do meu pai, que era engenheiro civil, que é construtor, enfim. Então, eu sempre tive... eu comecei minha experiência como profissional na parte de gestão de projetos mesmo, não na parte projetual em si, lá da arquitetura, engenharia e tudo mais, né? Então, no primeiro estágio que eu fiz numa construtora bem grande da minha região, que eu sou de Santa Catarina, era uma obra de mais de 90 mil metros quadrados, eu era estagiária, eu já comecei a ser responsável por processos de ISO 9001, PBQPH, então eu me apaixonei logo no início por essa área e fui sempre estudando e implementando tudo que eu podia em todos os trabalhos que eu era envolvida. Eu tive a oportunidade de também trabalhar em projetos, como a Ju falou, de porte internacional, equipes em 3 países. Então, a gestão de projetos sempre foi algo que eu tive que ir aprimorando, até a última experiência que eu tive recentemente, onde a gente hoje gerencia uma empresa do ramo de agronegócio, inclusive aqui em Toledo. A gente veio com o objetivo de fazer uma reestruturação da operação da empresa para que ela pudesse se recuperar economicamente. Então, e nesse terceiro grande projeto que eu vi a necessidade de implementar aí a gestão por processos, né? A gestão de projetos é uma coisa e por processos é outra. Aqui eu sei que tem bastante gente do pessoal de tecnologia, então eu tenho certeza que eles estão muito familiarizados com termos de gestão ágil de projetos, principalmente quem desenha sistemas com a parte de desenhos de fluxograma, mapear processos, e tudo isso tem muito a ver com o que eu vou trazer aqui, mas aplicado a toda a gestão de uma empresa ou a toda a gestão, às vezes, de uma equipe em específico, depende do processo que o gestor ou o empreendedor deseja melhorar, né? Então, a gente poderia ficar aqui horas, assim, muitas horas e dias falando sobre organização de processos e projetos, mas hoje a gente tem um tema bem específico, que a Ju comentou no começo, que é a estratégia, né, baseada em processos. Então, como eu vou trazer, às vezes, processos, que é uma matéria que soa até burocrática para alguns setores, algumas empresas,
como a gente vai trazer isso de forma que a gente exclua o burocrático da nossa mente, que a gente consiga, de fato, trazer estratégia em toda a operação do nosso negócio, né? Tanto em alguma venda, como na fabricação, na produção de alguma coisa, né? Essa aula que eu quero trazer para vocês, ela vai ser 100% prática. Eu vou mostrar a minha tela aqui para vocês, as ferramentas que eu utilizo, vários exemplos para vocês entenderem como é que isso se aplica no dia a dia, na gestão, né? E pelo que eu só entendi aqui um pouco da estrutura das aulas, as perguntas ficam para o final, né? Eu não vou acompanhar o chat, então, porque se eu ficar lendo ali, eu às vezes vou perder um pouquinho a minha linha de raciocínio, mas vão deixando as dúvidas lá, depois eu acho que a Ju me ajuda a organizar as respostas para ir respondendo, e fiquem bem à vontade de fazer as perguntas enquanto eu falo, mesmo que eu não leia, para vocês também não perderem o fio aí da dúvida de vocês, né? Que eu sei que depois, às vezes, a gente perde. Então, antes de eu começar a mostrar efetivamente, assim, como a gente pode fazer na prática, eu gosto de falar um pouquinho sobre a minha visão de para que servem processos, né? Eu julgo, assim, que processos, quando a gente entende que eles devem se tornar explícitos dentro de uma empresa, a gente primeiro entende que processos, eles já existem em toda e qualquer empresa, em toda e qualquer equipe, independente se você saiba como fazer isso ou não. Só que, normalmente, os processos, eles estão implícitos. O que acontece? O que isso significa, né? Isso significa que a gente já tem um modo de fazer as coisas, certo? A gente já tem uma forma de atender o nosso cliente, a gente já tem uma forma de executar, criar um contrato, a gente já tem uma forma de criar a comunicação dentro da nossa empresa, só que isso tudo são conhecimentos que estão implícitos. Então, existe um momento em que a gente precisa trazer mais qualidade para esses processos ou mais eficiência para esses processos. Ou seja, a gente precisa tornar esses processos explícitos, né? Eu acho uma forma melhor de falar do que processos padronizados, que padronizados traz aquela questão de estou engessando um processo, mas não. O objetivo é garantir ou a eficiência ou a qualidade de um determinado processo, ou os dois, né? Então, é importante a gente também pontuar que os processos que a gente escolhe tornar explícito ou padronizados, né? A gente tem que escolher eles de forma estratégica, a gente tem que escolher ele baseado no resultado que a gente espera, não só organizar por organizar, né? Então, por exemplo, a gente nunca vai existir uma empresa, em nenhuma situação mundial da história, que vão ter todos os seus processos 100% padronizados. E eu gosto de falar isso logo no começo, para a gente não ficar criando expectativas que nunca vão se cumprir e com isso causar frustração na gente, né? Então, a gente tem que saber escolher exatamente quais são esses processos e focar naqueles que vão trazer resultado para a gente. E existem diversos cenários que a gente vai saber se a gente precisa ou não padronizar um processo, né? Então, por exemplo, se eu quero pagar barato na minha mão de obra, ou seja, se eu quero que seja todo mundo, sei lá, estagiário, é essencial que a gente padronize processos chaves, porque a gente não pode depender do conhecimento daquelas pessoas. Agora, eu não quero ter pessoas, eu faço questão de ter pessoas sênior, ter um cargo alto na minha equipe, salários altos eu posso pagar, porque isso me tira o peso e o tempo, porque padronizar e organizar processos leva tempo, e você precisa auditá-los, né? Então, você escolhe pagar para que outra pessoa, um gestor na sua equipe, faça isso com a equipe dele, ou que seja uma pessoa capaz, tão bem capacitada tecnicamente que você não precise fazer isso. E por que isso qual que é o melhor ou pior? Não tem, depende muito da empresa. Todo gestor que vai contratar, o empreendedor que vai contratar, ele tem que ter esse discernimento se eu posso pegar e contratar um cara lá super sênior, que eu não preciso me preocupar em organizar o trabalho dele, porque ele sabe como fazer aquilo, ele garante a qualidade, ele garante a eficiência, né? Então, se ele está me trazendo qualidade, ok. Se ele está me trazendo eficiência, ok, eu não preciso padronizar por padronizar, certo? Só que acontece que você também fica refém daquela pessoa. Então, se essa pessoa sai da sua empresa, você perde todo o conhecimento. Então, você tem que ser estratégico a ponto de o que eu preciso saber, como eu faço para não depender dessa pessoa, como que eu faço essa pessoa fazer parte, né,
e que ela consiga treinar outras pessoas. Então, normalmente, os treinamentos envolvem padronização de processos, para que eu consiga aumentar a eficiência, ou seja, mais pessoas consigam entregar aquele serviço com a mesma qualidade, certo? Então, vou trazer alguns exemplos para vocês, né, sobre como assim melhorar a qualidade do quê, melhorar a eficiência do quê, né? Então, por exemplo, eu quero melhorar a qualidade. Vamos supor que eu tenha uma cafeteria, eu sirvo bolos, pão de queijo, enfim, eu quero melhorar a qualidade do bolo, né? Se as pessoas vêm aqui no meu café, na minha cafeteria, por causa do meu bolo, que é o melhor bolo da cidade, eu quero e faço questão que esse bolo seja muito bem feito e que também não leve muito tempo para ser produzido, porque, né, eu preciso garantir que aquilo seja entregue sempre com um padrão de qualidade de excelência. Então, o que envolve eu conseguir fazer essa entrega? Provavelmente a receita desse bolo vai ter que ser muito mais detalhada, talvez ela seja até mais demorada, o que não me garante tanta eficiência, mas me garante qualidade. Então, a gente tem que estar sempre com esse peso. Eu quero mais qualidade ou mais eficiência? É claro, em determinados processos você consegue ter os dois, mas você tem que ter essa visão. Será que eu vou ter que abrir mão, às vezes, de um pouquinho de eficiência? O meu funcionário vai ter que chegar meia hora mais cedo para fazer o preparo aqui, para eu garantir a qualidade? Então, tudo isso é estratégia aplicada em processos. A gente tem que sempre entender como que a gente vai garantir esses dois objetivos, né? Porque não adianta, como eu falei, a gente tem que estar sempre com essa visão. Ou a gente está garantindo mais qualidade à nossa entrega, ou a gente está garantindo mais eficiência, e às vezes acontece a gente conseguir, através de processos, os dois, mais qualidade e mais eficiência. Um outro exemplo para trazer para vocês é quando eu preciso melhorar o atendimento dos meus clientes lá no meu café. Então, eu quero que quando os meus clientes cheguem lá, eles sejam bem atendidos, certo? Então, envolve um treinamento, um processo para atender esse cliente, mas eu quero que quando esse cliente seja atendido, quando ele faça o pedido dele, ele receba o que ele pediu de forma ágil, de forma eficiente, que ele não fique 1 hora esperando, 40 minutos esperando pelo prato dele, certo? Então, que tipo de processos eu tenho que realizar para garantir a eficiência desse atendimento, né? Para que meu cliente não fique esperando e não fique chateado. Então, talvez um processo que tem que ser criado, né, é a preparação, o pré-preparo desses alimentos quando os funcionários chegam. Quais são os horários que normalmente os meus funcionários ficam ociosos lá na minha cozinha, que eu posso começar esses preparos? A cada dia da semana, qual que é o volume médio de pessoas que eu atendo, para entender o volume médio de pré-preparos que tem que ser deixado antes? Então, todos esses processos, eles visam o quê? A eficiência lá do atendimento do cliente. Então, a gente está pensando tudo de forma para garantir o resultado de uma coisa que vai acontecer lá na frente. Então, tudo isso a gente tem que, né, sempre pensar. Eu quero que o meu cliente seja atendido em até 20 minutos. Então, vamos entender aqui todo o nosso cardápio, aí a montagem do cardápio, toda ela tem que ser pensada para garantir essa eficiência, né? É claro que esse exemplo até que eu dei para vocês, de trazer assim, pré-preparo dos alimentos, por exemplo, além de garantir a eficiência do atendimento e até do preparo dessa comida, dessa refeição, ele às vezes pode também garantir a qualidade, né, desse processo. Por quê? Porque às vezes a forma como eu armazeno um alimento, a forma que eu corto um alimento, a forma que eu pré-estabeleço ali o mise en place, que eles chamam nas cozinhas, pode também garantir a qualidade do produto. Então, se eu vou fazer um pão de queijo e o queijo estiver fatiado num formato X, vai garantir que a qualidade do meu pão de queijo seja muito melhor do que se ele tivesse cortado num formato Y, né? Então, nesse caso, o mise en place, ele garante tanto a qualidade do meu produto como a eficiência do meu atendimento. Então, esses são alguns exemplos que eu trago de um ramo bem específico para ele ser bem palpável para a gente aqui na nossa conversa e para vocês entenderem como que a gente tem que pensar processos, né? Sempre para resolver problemas, né, no nosso dia a dia e para a gente conseguir ter mais eficiência. Então, eu vou mostrar agora, eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar alguns outros exemplos fora do ramo ali, para vocês terem mais cenários, né, de aplicabilidade dessas coisas,
vou mostrar um fluxograma de um antes e depois de quando uma empresa não tem processos, na verdade ela tem, só não está explícito e organizado, né, para ser eficiente. Eu vou mostrar esse antes, e como que essa empresa poderia resolver esses problemas com um processo pensado estrategicamente, pensado antes, para que não tenha esse tipo de problema. Vou abrir aqui e daí eu vou abrir a tela para vocês. Estão vendo a minha tela? Sim, Yasmin, tudo ok. Tá bom. Então, gente, aqui eu tô... Dá para ler, Ju? Sim, tá tranquilo. Ah, tá. Então, gente, aqui eu desenhei, né, de forma ilustrativa, como que normalmente acontece o processo de onboarding de funcionários dentro de uma empresa. Então, quando a gente contrata, assina carteira de trabalho, o primeiro dia de trabalho de um funcionário, isso também é processo, também pode ser mapeado e organizado, né? Não precisa ser sempre pensado na operação. Mas aqui a gente também precisa de eficiência, a gente também precisa de qualidade, né? Então, aqui é um exemplo. O candidato foi contratado, então sempre que a gente tem uma bolinha aqui, ela está indicando o início ou o final de um processo. Eu vou explicar um pouco mais depois sobre como usar esses elementos dentro do fluxograma, mas só para ilustrar para vocês. Daí, o que acontece? Normalmente, essa pessoa ela é recebida pelo RH. Deixa eu pegar aqui um negocinho, dá para finalizar melhor. Uma ferramenta que a gente consegue mostrar aqui. Não sei o que é, vai com o mouse mesmo. Bom, então o candidato é contratado e ele normalmente é recebido pelo RH da empresa, né? E o que o RH faz? Ele apresenta essa pessoa para os seus colegas de trabalho, com aquelas pessoas que ele vai trabalhar diretamente ali no seu dia a dia, e ele apresenta o espaço de trabalho para esse funcionário, ó, que está, né, seu notebook, essa é a sua área de trabalho, né, a impressora é ali e tal. Aí ele vai fazer um pedido para suprimentos. Ó, suprimentos, a gente precisa de um uniforme para fulano que está entrando hoje. Acontece que daí o setor lá de suprimentos, que faz as compras, faz as encomendas, eles percebem que vão fazer o pedido do uniforme, porque é um uniforme que pede toda semana, enfim, né? Fornecedor já da casa. Então, eles não têm aquela preocupação, mas acontece que naquela semana o fornecedor acaba que ficou sem material e, né, acaba atrasando essa produção. Então, acontece que temos um probleminha já aqui no processo. Ao mesmo tempo, o RH também entra em contato lá com o marketing e pede se tem os materiais de trabalho lá no estoque, né? Então, o caderno, a lapiseira, o calendário, a pasta, o crachá, todas aquelas coisas, né? Só que acontece que o marketing vai lá ver e tem umas coisinhas que estão faltando e aí ele vai fazer a compra, né? Só que dessa vez o fornecedor tem estoque, só que nesse caso o preço aumentou. Então, se o preço aumentou, ele vai ter que pedir autorização para o financeiro, para daí conseguir efetivar a compra, para daí conseguir fazer a entrega do kit de boas-vindas, que, né, normalmente as empresas têm uma entrega assim para cada funcionário. Isso quando a gente não está falando de EPI, né, que normalmente as indústrias também têm. Então, a parte de suprimentos, marketing já se enrola um pouco aqui para fazer essas entregas em um momento posterior, né? Sabe-se lá se vai ser uma semana depois, 3, 4 dias depois. E em paralelo a isso, está acontecendo lá, o RH está explicando para o funcionário como é que utiliza aquela ferramenta principal ali da empresa, como é que é o sistema, como que emite uma nota, como que ele gera uma demanda, como que ele atende o cliente, onde é que ele recebe as demandas dos clientes, enfim, né? Como que, se um cliente fez um pedido, onde é que eu anoto, como que eu faço. Então, ele recebe lá umas orientações prévias do dia a dia, daquela parte mais que tem mais demanda de trabalho, né? Aí, o RH mostra lá, ó, que é impressora, você tem que imprimir um relatório, né? Só que daí ele vê a impressora não está instalada no notebook do funcionário. Mas um probleminha ali no processo de onboarding, então o RH chama o técnico, né, para instalar a impressora, instalar, sei lá, qualquer outro equipamento que precise. O técnico de informática vem, faz a instalação e eu, né, quantas horas, quanto tempo, quantos dias depois tudo isso consegue se encaixar e no final das contas o resultado que a gente tem é um candidato que foi contratado que está mais confuso e inseguro do que na hora que ele estava lá fazendo entrevista de seleção, porque ele vê que nada está fazendo muito sentido, porque a empresa é uma bagunça.
Como que a gente faz para esse exemplo aqui, né, de onboarding ser um processo mais organizado, eficiente, estruturado, e a gente não ter esse tipo de problema, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o depois desse processo mapeado estrategicamente, pensado, né? Então, quando um candidato é contratado, aqui a gente tem a mesma situação, né? O gestor, e não o RH, ele precisa preparar a apresentação de onboarding para esse funcionário. O que é essa apresentação de onboarding? É claro que cada empresa vai fazer o seu onboarding, tem seu estilo, tem sua forma, né? Isso aqui que eu estou dando é mero exemplo e vocês podem adaptar aí para a realidade de vocês. Como eu falei antes, provavelmente vocês já têm esses processos prontos, já têm uma apresentação feita, ele só não está organizado, estruturado dentro de um processo. Então, por exemplo, preparar a apresentação de onboarding, beleza? Como é que eu faço isso? Eu vou ter um documento padrão. Aí pode ser PowerPoint, pode ser, sei lá, uma ata de reunião, né? Não precisa ser um PowerPoint, pode ser um vídeo da empresa já pronto. E ele vai ter lá um padrãozinho já dentro dessa apresentação, vai ter história da empresa, propósito, todas aquelas coisas que vocês provavelmente já conhecem, que não é a pauta aqui nesse momento. Aí vai falar sobre a dinâmica do negócio, né? Então, por exemplo, eu saí da arquitetura, vim para o agro, não entendia nada da dinâmica do negócio. Eu precisaria ter um onboarding bem, né? Um pós-graduação, claro. Mas, enfim, a gente foi aprendendo. Apresentar o organograma geral da empresa, não só diretamente, né? Então, quem que vai treinar essa pessoa? Então, vai ser eu mesmo, gestor, ou vai ser uma outra pessoa técnica? Quais são as metas e indicadores desse cargo? Apresentar como funcionam as rotinas e o sistema de gestão de demandas da empresa. Então, tudo isso vai entrar dentro aqui, vários slides, da forma que o gestor achar mais conveniente apresentar. Então, ele prepara essa apresentação específica para esse cargo, porque também cada cargo vai ter suas especificidades lá dentro. Aí depois o gestor, ele vai comprometer os próximos dias da sua agenda do gestor, né, ou do responsável pelo treinamento. Então, se eu vou treinar esse funcionário, eu preciso dedicar lá algumas horas por dia para treinar esse funcionário, todos os dias, no começo do dia, mostrar as rotinas iniciais dele, no final do dia, o que ele tem que fazer antes de sair, ao longo do dia, tudo mais, né? Ou se for outra pessoa que vai treinar, é o engenheiro que vai treinar. Então, engenheiro, está entrando tal pessoa, você vai precisar de tantas horas para dedicar para esse funcionário nas próximas semanas. Então, já compromete a agenda, senão a gente fica naquela correria, a gente nunca tem tempo para treinar as pessoas. E é, né, óbvio, porque a gente não separa um tempo para isso. E depois, quando o funcionário já está pronto para entrar, com o processo lá de carteira tudo certinho, o gestor dessa pessoa vai realizar o onboarding em si. Então, esse onboarding, o que vai ter? Tem todo um checklist, o que ele tem que apresentar, qual é a área de trabalho dele, qual é o kit de entrega, enfim, eu tenho até um exemplo, deixa eu ver se eu coloquei um exemplo de checklist aqui. Aqui tem um exemplo para vocês também, é um outro documento que esse gestor vai usar para fazer a apresentação do PowerPoint, apresentar área de trabalho, fazer uma visita presencial, apresentar cada setor, apresentar de maneira mais pessoal as pessoas que vão trabalhar diretamente com ele, entregar o kit, explicar como será a rotina de treinamento. Então, tudo isso faz parte do checklist de onboarding do primeiro dia. E aí, em paralelo, como é que ficam todos aqueles materiais? Como que eles se organizam? Como que eles caem no nosso colo de uma forma mais eficiente? Então, aqui em paralelo, quando o gestor está fazendo a preparação da apresentação, ele faz a demanda para o assistente administrativo organizar o kit de entrega do onboarding para essa pessoa. E como que ele garante que tem tudo no estoque, que está tudo certo e que seja eficiente? Ele vai ter uma rotina, esse assistente, mensalmente, independente se o gestor pediu, essa rotina acontece, independente da situação, ele vai lá no estoque desses itens do kit, vai verificar se tem lá, igual a gente tem nesse estoque de produção, de venda, né? Tem que ter no mínimo 1.000 canetas, no mínimo 100 cadernos, tem tudo isso? Não tem, então vou fazer o pedido. Então, se ele garante essa rotina, ele garante que todo esse processo de onboarding seja muito mais eficiente, né? Então, eu já fiz até checklist assim, o arquiteto, ele tem que ter programa X, Y instalado, então tudo isso tem que estar tudo preparado no computador antes dele começar, né? Porque chega lá, preciso usar programa tal. Putz, não tem, ele vai baixar, aí demora um dia para instalar, é aquela confusão, né? Então, tudo isso, conforme os problemas vão acontecendo, a gente consegue ir aprimorando os processos, né? Então, esse é um exemplo que eu quis trazer para vocês de fluxograma, que é mais operacional, né? Ele não é
a gente tem estratégias de processo, mas não aplicada ao negócio, né? Então, a gente consegue aqui ter um candidato que se sente muito seguro, né? Ele está bem recebido, ele se sente confortável, porque sabe que vai ser treinado, vai ter as orientações. Mas eu queria trazer um outro exemplo aqui de mapeamento de processos, mais voltado para a estratégia do negócio. Eu vou abrir aqui na tela para vocês também. Esse aqui não tem uma apresentação de antes e depois, porque eu vou explicar um pouquinho mais a parte estratégica mesmo do negócio, né? Então, esse aqui é um fluxograma que foi desenhado de prospecção de clientes. Aqui no caso de exemplo de consultoria mesmo, mas todo mundo, né, que tem empresa prospecta clientes de alguma forma, seja através de redes sociais, seja através de telefonema, seja através de e-mail, seja através do atendimento presencial quando o cliente chega na sua loja. Então, todo mundo tem esse primeiro contato do cliente, que normalmente é um dos processos mais importantes e estratégicos para o crescimento aí do negócio, né? Para aumentar o volume de vendas. Então, aqui um exemplo para vocês, que eu vou passar, de um processo de prospecção de consultoria. Então, o cliente entrou em contato, né? Aqui no caso, estou falando de uma consultoria que vem muita demanda por rede social. Então, a maior parte dessa demanda cai direto no diretor da empresa, no consultor, né? Então, esse diretor, ele já tem lá um documento de mensagens padronizadas, de acordo com a pergunta que a pessoa fez, e ele já vai usar esse documento com as mensagens ali para responder esse cliente que está sendo prospectado. Nesse caso, a consultoria escolhe que o próprio cliente vai entrar em contato com o consultor. Então, aqui, quando eu tenho uma coluna escrita cliente, todas as tarefas que estão aqui dentro são atribuições do cliente, e ele vai executar. Todas as tarefas que estão embaixo aqui dessa coluna, que a gente chama de raia, do diretor administrativo, significa que são atividades, responsabilidades do diretor, e aqui são as responsabilidades do consultor efetivamente. Eu falo rápido, né, gente? Então, aqui no processo a gente também vai colocando algumas observações, no caso aqui atualizar uma planilha de prospecção, então depois a gente consegue ter todos os indicadores de pessoas que entraram em contato, fizeram a reunião e tudo mais. Então, nesse caso aqui, por que o cliente entra em contato? O mais comum é que, nesse caso, o diretor ele passasse esse lead, né, esse cliente, esse contato, para um vendedor ou para o próprio consultor, para ele abordar o cliente. No caso da consultoria, desse específico, eles preferem que o cliente tenha essa proatividade, porque como a demanda já está alta, eles não têm essa necessidade de ficar prospectando em quantidade, né? Então, só vem clientes que realmente querem, porque tem muito cliente que vem, como é que funciona, quanto custa, que só quer, sabe assim, dar uma olhada, ver como é que é. Eles não estão, de fato, interessados ou comprometidos em começar aquilo. Então, esse é o filtro que a gente pensa, assim, de forma estratégica, só para vir as pessoas que estão, de fato, mais interessadas, mais propensas a fechar um projeto de consultoria, né? Então, ele entra em contato com o consultor para agendar uma reunião, para ele explicar, fazer o diagnóstico dele, para entender qual que é o problema dele, e o consultor daí é atribuído várias atividades. Então, ele agenda a reunião e adiciona lá no Google Calendar, né? Ele tem uma rotina diária, né? Que todos os dias ele confirma as reuniões, sejam elas de clientes ou de prospecção. Ele vai, na prospecção, levantar informações, né, durante a reunião para fazer esse diagnóstico, que é uma entrevista. Então, aqui também tem um processo atrelado. Vocês podem ver que tem um link aqui. Se eu clicar, abre um formulário do Google. Então, ele vai preencher tudo lá. Ele vai calcular o valor dos serviços, né, de acordo com essa entrevista. Então, ele vai ter uma planilha de cálculos de propostas de consultoria, onde ele vai preencher os requisitos que ele levantou lá na entrevista e ter um cálculo de quanto vai ser esse trabalho. Ele vai montar uma apresentação, né, para apresentar essa proposta para esse cliente, então também tem um modelo lá no PowerPoint, tudo. E depois aqui tem até a parte organizacional, onde que ele salva a apresentação, como que ele salva, como que ele deve organizar, porque tudo isso depois vai conectar com o processo lá na frente se o cliente fechar. Então, o financeiro tem que saber qual foi a proposta, então onde é que está a proposta? Está lá na pastinha tal, está organizado, então ele já sabe exatamente onde é que estão as coisas. Então, o consultor apresenta a proposta para esse cliente, né? E aqui também é muito comum, quem entende de fluxograma, que poderia a gente ter uma situação assim, o cliente aceitou, o cliente não aceitou. Se o cliente aceitar, fazer isso. Se o cliente não aceitar, fazer aquilo. Nesse caso, a gente escolheu também, independente dessa situação, dele fechar ou não a proposta, a gente vai mandar essa proposta que a gente apresentou
pro e-mail do cliente, né? Para ele ter lá arquivado e registrado. Então, se ele aceitou, ótimo, ele já tem formalizado lá. Se ele não aceitou, a gente também, ele tem registrado lá caso, e daqui uns dias ele, né, vou pensar, não sei, e tal, ele está lá, arquivadinho no e-mail dele, né? Em paralelo a isso, né, o diretor, ele envia por e-mail diariamente, aqui no caso mensalmente, uma e-mail de pesquisa de satisfação para as propostas que foram negadas. Então, a gente sabe lá pelo controle de prospecção quais reuniões foram feitas, quais foram negadas, a gente envia por e-mail uma pesquisa para entender o motivo, entender se ele foi bem atendido pelo consultor, se ele sanou todas as dúvidas, enfim, né? E, em paralelo, né, enviou a proposta, atualiza os inputs do controle de prospecção, fechou, não fechou, vai pensar, né, para gerar lá os indicadores, e depois, se a proposta for aceita pelo cliente, se não for aceita a proposta, o processo chega ao fim, mas se for aceita a proposta, vai para um outro fluxograma, onde o administrativo e financeiro trabalham sozinho, sem consultor, para gerar contrato, para gerar boleto, para gerar, seja lá, né, todos os para gerar um projeto novo no sistema lá do consultor, para gerar o centro de custo lá no financeiro, né? Para gerar o centro de custo também, que a gente chama de custo, mas em termos de carga horária, não só financeiro, lá dentro do sistema que faz o controle de horas. Então, quis apresentar esse outro exemplo para vocês, que a gente também consegue aplicar processos, e o que tem de estratégico aqui nesse caso, né? Eu deixei em destaque aqui essas caixinhas que estão em roxo para apresentação. Normalmente elas não são roxas no dia a dia. Mas para mostrar para vocês que todos esses pontos que eu deixei destacado aqui fazem parte diretamente da estratégia do seu negócio. Então, por exemplo, vamos voltar aqui só nas caixinhas roxas, né? Nessa caixinha aqui de quando a gente responde esse primeiro contato de um cliente, ou entrou um cliente na minha loja pessoalmente, né? Como que eu vou abordar ele? Como que eu vou responder ele? Então, todo esse passo a passo, esse treinamento de como eu devo me portar, como eu devo me vestir, como eu devo falar, né? Tudo isso tem que estar documentado para que eu consiga, né? Eles falam assim, né? Que a primeira impressão, o cliente já no inconsciente dele decide se vai comprar ou não. Então, essa etapa é extremamente estratégica para a eficiência das vendas de um negócio. Então, aqui a gente consegue utilizar processos, né, conectar a estratégia do negócio, ou seja, que tipo de cliente eu quero atender, que tipo de cliente eu não quero atender, qual que é o meu posicionamento como marca, quais são os meus valores, né? Como que eu imputo tudo isso dentro desse processo quando eu estou conversando diretamente com um futuro provável cliente. Então, isso aqui é altamente estratégico. Cada negócio vai ter o seu processo dentro dessa caixinha roxa. E é ali dentro que está o segredo, efetivamente, do negócio. Às vezes, eu deixo de comprar numa loja ou de uma empresa só pelo atendimento inicial. Se a pessoa demorou para me mandar um orçamento, se a pessoa não atendeu o telefone, se eu liguei para outro e me atendeu e me resolveu, eu vou para aquela. Então, isso tudo está conectado diretamente com a estratégia da empresa. Aqui também, levantar informações durante a reunião de prospecção, né? Então, aqui, no caso da consultoria, a gente já levanta coisas para lá na frente, se a gente fechar essa consultoria, a gente já entender qual que é o problema que quer ser resolvido. Então, tem que ter perguntas estratégicas. Eu pergunto qual é o indicador que você levaria em conta para garantir para ter certeza que a consultoria foi um sucesso para você. Então, aí a gente já consegue captar informações para lá no final da minha consultoria eu mostrar, tá vendo aquele indicador que você falou? A gente está melhorando, no começo da consultoria era tal, agora é tal. E eles enxergam valor na nossa entrega, eles enxergam resultado nessa consultoria que ele está contratando. Mas quando eu falo de consultoria, que às vezes são trabalhos que são demorados, né? Que não trazem, às vezes não trazem um resultado palpável no curto prazo. Então, a gente já tem estrategicamente isso pensado, que lá na entrevista, independente se fechar, eu já quero entender o meu cliente, até porque isso são informações que a gente depois repassa, tanto para as pessoas de comunicação da empresa, para a gente passar, o meu cliente em prospecção, tudo bem, não fechou a consultoria, mas eu consegui identificar uma dor aqui, que eu posso pensar num produto novo, eu posso ter uma comunicação mais assertiva para os meus meios de comunicação. Então, tudo isso a gente já pensa de forma estratégica. O empreendedor está diretamente envolvido nesse desenho, nessas decisões dentro do processo, né?
Aqui também, quando a gente vai montar a apresentação de uma proposta para o nosso cliente, vai ser como? Vai ser por WhatsApp? Vai ser em PDF? Vai ser uma apresentação colorida? A minha marca tem uma identidade visual que transmite os valores que eu quero? Então, tudo isso é padronização de processos de forma estratégica. Então, eu estou pensando, né, como eu vou aumentar as minhas vendas e imputar todas essas questões que são decididas no dia a dia, só às vezes não estão estruturadas dentro de um determinado processo. Aqui também, a própria apresentação, né? Ela é feita pessoalmente? É feita por um call? Se é pessoalmente, eu ofereço um café, eu tenho um bar dentro da sala de reuniões, eu tenho uma pessoa que recebe ele depois entra na sala de reunião, eu entro depois, ou eu já vou estar na sala de reunião antes. Tudo isso é estratégia, gente, é estratégia de venda, de atendimento. Eu não sou especialista em venda, né? Eu estou trazendo aqui exemplos de como isso pode ser aplicado dentro do processo. Então, o que tem dentro dessa apresentação, de como, a forma que eu vou apresentar, tudo é estratégia do seu negócio, né? E essa parte aqui também, eu vou enviar a proposta em PDF para o e-mail do cliente. Poderia ser por WhatsApp, poderia, mas aqui foi escolhido por e-mail. Por quê? Porque eu quero que ele tenha fácil acesso, eu quero que quando ele esteja no computador e ele pensar na consultoria, ele digite lá nosso nome, ache facilmente, né? A forma como eu escrevo esse e-mail, o assunto do e-mail, tudo isso está dentro desse processo, né? Para estrategicamente eu melhorar os meus resultados. A própria pesquisa de satisfação, altamente estratégica, para entender por que eu não consegui vender, justamente para eu melhorar o meu processo de prospecção, para eu entender se o meu consultor vendedor ele está tendo, ele está atendendo bem, né? Uma auditoria de processo, né? Ele não me deixou claro o suficiente, a partir dessa pesquisa que eu vou lá falar com o meu vendedor, com o meu consultor, e falar, olha só, esse cliente falou, esse cliente não, né? Esse cliente em prospecção falou que não ficou muito claro qual que era a questão, vamos entender como a gente pode melhorar. Às vezes é um caso que, né, o consultor fez tudo que podia, ou às vezes o consultor, sei lá, deu uma mancada, não seguiu o processo, e a gente consegue identificar as falhas para aprimorar esses processos. Então, tudo isso é estratégia voltada diretamente dentro aqui de desenho de processo. Então, todos os processos que a gente tem internamente dentro de uma empresa, a gente pode torná-los, trazer toda a estratégia do nosso negócio para dentro dele, entendendo, né, qual que é o nosso diferencial como negócio, qual que é o nosso diferencial como equipe, né, tudo que a gente tem ali de forças, né, que a gente faz aquelas análises SWOT de forças e fraquezas, como que a gente traz isso para dentro dos nossos processos, né? Então, para finalizar a nossa conversa aqui, eu vou abrir aqui também mais um documento, só para vocês entenderem, né, agora a parte de técnica, assim, de como mapear efetivamente um processo. Quero começar amanhã a organizar o processo X aqui da minha empresa, que eu entendo que vai ser um diferencial, né? Esse fluxograma que eu estou mostrando na tela aqui, ele é um fluxograma padrão, um documento padrão, que eu uso essencialmente para quando eu quero começar a padronizar algum processo. Então, eu abro esse fluxograma e nele está descrito o que significa cada símbolo dentro de um fluxograma, né? Então, ferramentalmente falando, o que significa cada símbolo, eu vou explicar agora para vocês. Também é importante falar, gente, que esse fluxograma aqui que eu estou mostrando, vocês podem ver que é no Excel, né? É uma ferramenta bem simples de mexer, eu acho que todo mundo tem condições. Mas existem fluxogramas online específicos que você pode, né, no navegador, você pode fazer ele de uma forma um pouco mais intuitiva, ali, os desenhos, se o Excel não for uma ferramenta que você não tem muita familiaridade. Eu não uso esses outros sistemas, são muito bons também, porque eu gosto de ter mais flexibilidade dentro do que o Excel me proporciona, mas não é porque os outros não funcionam, gente, é só por uma questão de afinidade mesmo e entrega de resultados, né? Os símbolos que eu vou apresentar aqui para vocês, eles vêm de uma notação chamada BPM, nada mais é do que uma linguagem, né? Então, existem, assim como idiomas, né? A gente tem o idioma inglês e o idioma francês. Então, são formas de comunicar um processo. Existem vários idiomas para desenhar fluxogramas. Então, você vai encontrar, por isso que quando a gente entra no Google e põe lá como mapear um processo, vocês vão ver lá 1 zilhão de fluxogramas que não tem nada a ver um com o outro, mas é porque são idiomas diferentes. Cada autor cria lá, esse símbolo significa isso,
né? Esse símbolo significa aquilo. Então, essa notação, esse idioma que eu vou mostrar aqui, ele é inspirado, né, na verdade, na notação BPM, mas eu simplifiquei ele para que o nosso dia a dia como gestor e organização de processo fosse mais prático, mais eficiente, né? A gente não precisa ser um expert em notação BPM, quem já ouviu essa palavra sabe o quão detalhado e minucioso pode ser, né? Então, só para deixar isso claro para vocês. Então, como eu comentei aqui para vocês, a gente vai ter sempre aqui uma bolinha que representa o evento inicial, que é simbolizado por um círculo, e uma outra bolinha para o evento final, né? Então, o que acontece? Qual que é o evento que acontece que dá start? Qual que é o gatilho do processo? Travou aqui no... Eita. Oi? Voltou, gente? Deu uma travada no meu computador. Voltou sim, Yasmin. Tá. Então, tá. Então, é isso que significa aqui, né? Então, um cliente entrou em contato. Então, quando ele entra, dá início ao processo. Então, aqui a gente tem esse outro símbolo aqui, que significa que tem sempre um documento externo, o fluxograma, né? Que deve ser utilizado para realizar essa etapa. A gente também tem essas linhas pontilhadas em vermelho, quando precisa de uma anotação importante, um detalhe importante que tem que estar visível no fluxograma, né? Aqui, quando a gente tem uma caixinha aqui com a borda arredondada, significa que a gente descreve uma etapa que não tem um processo, um documento externo envolvido. Então, eu escrevo aqui o que tem que ser feito, e só com o que está escrito aqui já fica claro como a pessoa tem que fazer. Se não fica claro como a pessoa tem que fazer aquela etapa, a gente vai fazer um processo padronizado, né? Então, vai descrever uma etapa com um procedimento externo, que é o fluxograma envolvido, vai ser o PRXX e o nome do processo. Daí a gente simboliza ele com uma caixinha retangular. Às vezes também a gente junta, assim, uma caixinha vermelha e pontilhada, duas etapas, quando, por exemplo, elas precisam ser realizadas concomitantemente. Então, você não pode elaborar um contrato e daí sair, tomar um café, fazer outra coisa, ou atender o telefone. Não, tem que ser concomitante. Eu termino o contrato e concomitantemente eu já envio para o cliente, envio para o jurídico, sei lá, qualquer coisa que tem que acontecer na sequência, né? Para às vezes não morrer o processo no meio, para não perder a qualidade, tipo, estou cortando aqui a cebola e deixo, agora eu vou atender o cliente. Não, tem que cortar a cebola, colocar na recipiente, né? Tem que fazer tudo isso na ordem para garantir a qualidade daquilo. Depois a gente tem esse losango, que é quando a gente tem uma pergunta e é possível a gente optar por um caminho ou outro, né? Então, quando é só um losango, a gente pode escolher um caminho ou outro. Não tem opção. Agora, em alguns casos, a gente pode ser que precise seguir os dois caminhos, ou um só, ou os dois. Então, a gente simboliza com essa bolinha no meio aqui do losango, que, aqui você não necessariamente tem que escolher um, pode ser um ou mais. E a gente também tem esse losango com asterisco no meio, que é para opções mais complexas. Por exemplo, a gente tem que explicar aqui o caminho, né? Então, tipo, pagamento em dinheiro, mas no mínimo 20% do valor total, né? Então, não é uma questão assim, pagamento em dinheiro ou em cartão, ou pagamento em dinheiro e cartão. Né? Não adianta pagar R$1 em dinheiro e R$99 no cartão, não pode. Então, quando é mais complexo, a gente especifica dessa forma. E aqui, no caso, pagamento em cartão, no máximo 3 parcelas, né? E aí o evento final, quando termina o processo. A gente também pode sinalizar as etapas, né, que acontecem em um dia específico da agenda, ou seja, estou organizando um evento, né? Aí, que nem o evento que a gente tem aqui, a Ju organizou tudo, deixou tudo preparado, mandou as orientações, e lá dentro do processo ela vai ter avisar a Yasmin que ela tem que entrar, sei lá, meia hora antes, para a gente ajustar a parte técnica. Mas quando que ela tem que fazer isso? Adianta ela falar isso um mês antes? Adianta ela falar isso uma semana antes? Não, o ideal é que ela fale um dia antes. Então, aqui vai estar escrito assim, um dia antes do evento, ligar para a Yasmin, conversar, tal, tirar as últimas dúvidas. Então, isso vai entrar lá dentro da agenda dela. Então, ela vai ver, o evento é dia 26, então dia 25 ela vai adicionar lá na agenda dela essa etapa do processo. Então, tem um dia específico para acontecer, não adianta ser antes, muito menos depois, né? Ou pode ser uma etapa, né, aqui embaixo, que tem esse reloginho, que significa que é uma rotina, ou seja, é uma atividade que está sempre acontecendo, uma rotina diária, uma rotina semanal ou uma rotina mensal,
que está acontecendo independente do fluxo do processo, como o exemplo, eu fiz trazer aquele exemplo do onboarding para vocês. Então, o estoque, independente se eu tenho gente sendo contratada ou não, quantas pessoas sendo contratadas, eu tenho que garantir aquele mínimo de estoque pela organização. Então, uma etapa que é uma rotina que garante o funcionamento do restante do processo, por isso que ela é especificada e pensada quando a gente está mapeando um processo. Claro que falar assim, a parte ferramental, ela até, se para quem está vendo isso pela primeira vez, pode ser um pouco confuso, mas de tudo, é a parte mais simples, né? Porque o difícil mesmo é a gente depois garantir que as rotinas estão sendo feitas e a gente gerenciar o próprio projeto da implementação desse processo padronizado. Deixa eu só aqui agora para compartilhar. Então, como que a gente faz, né? Implementar um processo de prospecção. Isso é um projeto. Como que a gente gerencia ele? Como que a gente sabe que ele funcionou, que ele terminou? Como que isso não morre num limbo? É muito comum que nas empresas a gente comece organizando um monte de checklist. Só que daqui 2 semanas os checklists já morreram, ninguém mais está usando. Isso acontece porque implementar um processo é um projeto. Então, a gente não sabe exatamente, a gente ainda não tem, não enxerga isso como projeto, então por isso a gente não gerencia ele de forma adequada, né? Os processos, eles também estão ligados, devem estar conectados diretamente com as metas da empresa. Então, eu quero vender mais, preciso ter um processo que garanta que eu venda mais. Para isso, a gente tem que ter indicadores, entender exatamente dentro do processo quais são os indicadores que são impactados com esses processos. Então, tudo isso, né, as reuniões precisam ser eficientes, serem produtivas, serem objetivas. A gente, quando quer implementar um processo, então tem que ter essa habilidade de tornar as reuniões sempre muito produtivas para garantir que tudo isso que a gente desenhou, que fica, né, a gente fala, o papel aceita tudo, realmente funcione no dia a dia, na implementação. Então, ser gestor de processos, eu entendo assim, um gestor de uma equipe ou de um negócio, independente do nível de hierarquia, a gente até pode delegar essa parte mais ferramental de mapear o processo, mas para garantir que ele funcione, nós como gestores, a gente tem que garantir que ele realmente tem um começo, um meio, um fim, que ele seja implementado, que as auditorias sejam feitas, que as reuniões em torno desse mapeamento, né? Quando a gente vai mapear o processo, existe todo um levantamento de informações que tem que ser feito, a gente precisa conversar com todos os atores do processo, né? Para ele, que todo mundo tem alguma coisa para contribuir para melhorar o processo. Então, como essas informações são levantadas, como essas reuniões para validar o que foi mapeado são implementadas para serem efetivas, né? Então, são N habilidades que a gente precisa ter, por isso que eu falei que eu poderia ficar aqui falando horas e horas sobre detalhes de cada etapa, assim, da vida, assim, do gestor, para conseguir implementar processos, mas hoje a gente focou só na parte de estratégia aplicada a processos. Espero que vocês tenham gostado, que eu tinha para trazer. Depois eu posso disponibilizar esses documentos que eu mostrei para vocês aqui na tela, eu posso passar para a Ju, ela disponibiliza através de algum link, não tem problema nenhum. E agora, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Muito bom, Yasmin, parabéns pela apresentação. Então, enquanto o pessoal não faz perguntas, eu vou lançar a pesquisa de satisfação. Tá bom. Oi, Jordiana, eu vou compartilhar sim, tá? Eu vi aqui no chat que vocês tinham perguntado, mas eu vou deixar com a Ju, depois ela vê como que ela distribui aí para vocês. Tá bom? Me dê nota boa na pesquisa. Então, pessoal, a pesquisa está lançada, só reforçando que é muito importante aqui para nosso bioparque, para sempre melhorarmos a qualidade dos serviços que prestamos, né? Então, eu queria aproveitar também para convidar as empresas residentes e demais ouvintes que venham prestigiar o nosso próximo circuito, que será no dia 4/11, excepcionalmente numa quinta-feira, às 8h30, no auditório da UFPR, onde as empresas Suporte Perícias, Te Protege e Fixar apresentarão seu pitch para o ecossistema. Estão todos convidados. Agora nós já temos algumas interações aqui no chat. Ah, Michele, querida. O pessoal está parabenizando pela apresentação. Obrigada, gente. A Maria tem uma pergunta, eu acho. Que está com a mãozinha aberta.
Oi, Oi, boa Maria. noite. Oi, Maria. Tudo bem? Tudo ótimo com você. Tudo bem. Muito obrigada pela apresentação, por compartilhar o conhecimento. Yasmin, eu vou fazer um questionamento porque eu entrei um pouquinho depois. Hoje, o Scrum, ele acaba auxiliando, a gente ouve muito falar disso no Biopark, né, que é uma ferramenta de método ágil. Ele vem complementar essa gestão dos processos e projetos, de que maneira que a gente pode vincular essas duas, vamos dizer, técnicas ou ferramentas? Então, eu acho bem legal essa pergunta, inclusive, quando eu explico um pouco de gestão de projetos, eu menciono bastante também o Scrum, e eu acho que como o Biopark ele é voltado para a parte de tecnologia, o Scrum realmente é uma metodologia muito relevante. Maria, não sei de que área que você é. Eu sou da área de gestão de empresas. Ah, tá. Então, quando eu não falo... é tecnologia. Ah, tá. Então, quando eu falo de Scrum, eu sempre gosto de deixar muito claro assim. O Scrum, ele é um tipo de metodologia de gestão de projetos para determinados tipos de projetos, né? Então, a gente, quando entende de gestão de projetos, a gente tem que entender que os inúmeros projetos que acontecem dentro de uma empresa, eles têm naturezas diferentes. Então, os projetos de tecnologia, eles têm uma natureza específica lá do setor de tecnologia. O projeto de implantar uma indústria é um outro tipo de projeto. O processo de contratar uma pessoa para a equipe tem uma outra natureza. Quando a gente consegue entender que existem diversos tipos de projeto, a gente tem que entender que as metodologias elas foram criadas para determinados tipos de projetos. Então, o que isso quer dizer? Nem todos os projetos dentro de uma empresa vão ser gerenciados pela mesma metodologia, tá? E isso, na verdade, ajuda mais do que atrapalha. Eu sei que, então tem que aprender mais. Não, entender o conceito de gestão de projetos é mais importante do que a metodologia em si. Então, por exemplo, quando eu vou implementar um processo, né? Ele não necessariamente precisa ser abordado pela gestão do método Scrum, né? Que exige todas aquelas reuniões diárias, reuniões com todo mundo da equipe. Eu não vejo dessa forma. Eu não gerencio a implementação de um processo quando eu falo assim, ó, hoje o meu projeto é melhorar a eficiência lá do atendimento do meu cliente. Eu não gerencio esse projeto através da metodologia Scrum, porque não faz sentido para a natureza do projeto. O projeto ele é muito mais moroso, ele é mais demorado, né? Ele envolve reuniões, ele envolve que outras pessoas tragam as informações. Não são reuniões diárias que vão fazer necessariamente, nesse caso, o projeto evoluir, né? É diferente de uma equipe de tecnologia que tem lá 15 pessoas trabalhando no mesmo sistema e que todos os dias elas precisam estar em contato umas com as outras para que elas consigam trabalhar ao longo do dia, né? Atualizar as suas demandas e problemas e tudo mais. E não tem, é muito diferente, porque no Scrum, por exemplo, você coloca lá pré-requisitos de um projeto, né? Então, eu quero desenhar um sistema de entrega de comida. Então, ele tem que ter o pré-requisito de entrega, de satisfação, de pagamento, de cardápio, de personalização do cardápio, tem que ter todos esses pré-requisitos. O time de tecnologia, no método Scrum, no dia a dia escolhe, a prioridade agora é essa, então eles focam só nessa. Na gestão de um projeto, de implementar um processo, não é assim que funciona, a gente não se reúne para decidir, agora vamos levantar a parte do projeto lá de pesquisa de satisfação de atendimento do cliente. Não faz sentido fazer isso, decidir isso, né? Um processo, ele tem um começo, meio, enfim, então o método Scrum, nesse caso, ele não é normalmente o mais apropriado, né? Então, determinados tipos de projetos vão exigir tipos de metodologias diferentes. Então, e também não estou falando que o Scrum serve só para tecnologia. Não, ele normalmente ele é mais direcionado para um projeto que tenham várias pessoas envolvidas e precisem se comunicar diariamente. É um projeto em que, assim, num aplicativo, num sistema lá, não, nossa prioridade agora é que o gateway lá de pagamento esteja impecável. Então, o cara dá personalização de pedidos, que fica em stand-by. É isso que o método Scrum entrega. Só que em determinados projetos não é bem assim que funciona, né? A gente tem que garantir lá uma ordem específica, né? Então, não sei se ajuda muito ou se eu mais compliquei.
a resposta. Não, ajuda sim. É que a gente escuta falar muito ali no Bioparque sobre essa metodologia para tentar dar agilidade a algumas coisas, e eu identifico que realmente em alguns projetos ele se encaixa melhor, em alguns outros não, realmente parece que gera mais dificuldade do que ajuda. Então, queria ver se era eu que tinha ainda dificuldade com a metodologia do Scrum ou se realmente era um fator a ser ponderado, dependendo do tipo de projeto, né? Então, ficou bem claro para mim. Obrigada. Imagina. É por isso que eu gosto de trazer, assim, quando eu explico de gestão de projetos, várias metodologias. No final, eu mostro que todas elas funcionam da mesma maneira, só que elas só têm algumas peculiaridades de frequência, de volume de informações, né? Todas elas consistem em planejar, revisar e executar. Não, planejar, executar, revisar. Planejar, executar, revisar. Todas elas seguem esse mesmo princípio, só que elas, né, cada um daí, para o seu caso, cria lá uma metodologia. Eu, por exemplo, criei uma metodologia assim, quero reorganizar a gestão de uma equipe. Qual é o primeiro passo? Né? Então, é um passo a passo, uma metodologia. Então, do jeito que eu entendo, seja o melhor caminho, né? Então, assim como gestores de projetos de construção civil vai entender que existe uma melhor forma de gerenciar aquele tipo de projeto. Então, uma equipe de tecnologia entende que existe uma melhor forma de gerenciar esse tipo de projeto. Só que assim, ainda mais falando em gestor de empresa, não de uma área específica, ele tem que ter essa noção, ele não precisa necessariamente saber lá fazer o gerenciamento, né? Mas ele tem que entender isso para ele não cobrar dos seus funcionários, dos seus líderes e gestores a mesma forma de gerenciamento de todo mundo, porque isso não faz sentido, sabe? Eu acho que esse conhecimento é muito importante para a gente saber ser coerente com as demandas que a gente faz ou com as ferramentas que a gente implementa, né? Acho que apareceu uma pergunta aqui. Alô? Vou ler aqui o que o Thiago mandou, para ver se a gente tem uma pergunta ou uma contribuição. A filosofia da gestão de projetos, onde devemos ter certeza dos requisitos para fechar corretamente o escopo, assim, consegue fechar um cronograma e orçamento assertivo. O modelo de gestão varia da melhor forma que o gestor encontrar para gerir as iniciativas. To be um cronograma para controlar as ações necessárias já ajudaria bastante. Exatamente, isso que ele falou é bem legal também. No começo da aula eu falei ali do processo antes e depois. O antes era o processo as is, ou seja, em inglês, né, como ele é hoje, e depois a gente tem o processo to be, como ele deveria ser, como ele vai ser depois da organização, né? Eu normalmente não uso muito a linguagem técnica para as pessoas conseguirem ter uma compreensão melhor, mas exatamente isso que o Tiago falou. Muito bom, obrigada, Tiago, obrigada, Maria. A Jardiana está colocando que ela sugere que se tivéssemos uma etapa de implementação, seria muito bacana. O pessoal está parabenizando pelo excelente conteúdo. Obrigada, gente, eu agradeço. Eu adoro falar sobre isso, deixar vocês ficarem aqui. Então, eu acho que era isso, Yasmin. Parabéns pela apresentação. Em nome do Bioparque, eu queria agradecer por você ter prontamente atendido ao nosso convite. E é isso. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Até a próxima.